Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Esta é a nossa roda de conversa, a tecnologia como motor para desenvolver líderes do futuro. Da Trilha 3, o futuro já começou. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e agora eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, com cabelo, barba e bigodes castanhos, olhos também castanhos, e estou usando uma camiseta branca. Eu estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra e com alguns itens de decoração que aparecem aqui ao lado da minha cabeça. E acho que é isso. Agora sim, vamos lá para a nossa conversa sobre a tecnologia como motor para desenvolver líderes do futuro. E temos aqui a participação de 3 empresas indicadas, evidentemente, ao Top of Mind de RH deste ano, e 3 representantes dessa empresa que vão nos ajudar muito a entender efetivamente o cenário e entender como é que a tecnologia pode, de fato, ajudar a termos líderes melhores, ou talvez até em mais quantidade no futuro. Estou falando da Bárbara Mello, gerente de recursos humanos na Serasa Experian. A Serasa Experian é uma das empresas indicadas nas categorias de empresas com práticas reconhecidas, especificamente na categoria de gestão de RH. Também participa da nossa conversa de hoje a Rita Ruas, head de contas estratégicas da Alura para empresas. A Alura está indicada na categoria Educação à Distância. E também participa com a gente o Rodrigo Galli Accardo, consultor de vendas na WeConnect Team, que é uma empresa que está indicada na categoria Plataforma de Serviço para o RH. Eu agradeço a presença de vocês, Bárbara, Rita, Rodrigo, e peço que se apresentem brevemente e façam também as vossas audiodescrições, começando pela Bárbara. Bom, é um prazer estar aqui. Como o Daniel disse, eu sou a Bárbara Mello, faço parte do time de RH na Serasa Experian. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo castanho claro na altura ali dos ombros, um pouquinho acima dos ombros, tenho olhos castanhos claros. Eu estou num quarto aqui, num escritório, que tem um mapa mundi atrás de mim, algumas fotos da minha filha, algumas medalhas, enfim. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Bárbara. Obrigado. Passo a palavra agora para a Rita. Olá, pessoal. Muito contente também em estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Rita. Eu sou uma mulher branca. Tenho cabelos longos castanhos. Estou usando uma blusa azul marinho com o logo da Alura e da FIAP. Estou num quarto iluminado. Tem alguns livros atrás de mim e algumas plantinhas também. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Privilégio nosso contar com a participação da Alura para empresas aqui, viu, Rita? E por último, mas não menos importante, passo a palavra para o Rodrigo, da WeConnect. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, da WeConnect. É um prazer estar aqui com vocês, participando. Eu sou faço parte da área comercial da WeConnect. Minha autodescrição: eu sou um homem branco, uso barba, bigode, não tenho cabelo, estou em um escritório aqui com um fundo cinza e estou muito feliz em participar e gostaria de agradecer aí a todos. Muito obrigado e bom dia. A gente que agradece, Rodrigo. Gente, bora lá para nossa conversa, porque o tempo é curto e o tema é bom demais para a gente desperdiçar tempo. E nesse sentido eu queria começar essa nossa conversa, essa nossa roda de conversa, perguntando para vocês sobre a relação da tecnologia e a formação de novos líderes. É evidente que a formação de novos líderes é um drama para as empresas, no geral. Esse é um tema que, em diversas pesquisas de RH, consistentemente aparecem ao longo dos anos no topo das prioridades de RH, percebendo cada vez mais no topo de prioridades nas pesquisas voltadas para a gestão de pessoas, percebendo, obviamente, que desenvolvimento de liderança é um tema não só sensível, mas que gera um desafio adicional e um desafio constante para as empresas, uma vez que o papel das lideranças hoje em dia nas empresas é cada vez mais importante. E encontrar ou formar grandes e bons líderes está cada vez mais desafiador,
por uma porção de razões que em alguns casos a gente vai acabar discutindo ou vai passar por essas razões na nossa conversa. E é óbvio que quando a gente fala de tecnologia, há também uma seara muito grande de transformações acontecendo, não só nas empresas, no mundo como um todo. A gente está falando, óbvio, de inteligência artificial, mas pode estar falando também do advento de inúmeras outras tecnologias que estão invadindo, digamos assim, o dia a dia das empresas, dos gestores de pessoas e tudo mais. Nesse sentido, eu queria entender, nesse momento, como vocês veem a relação de tecnologia e desenvolvimento de pessoas de uma forma geral, mas de maneira mais específica, eu queria entender se a tecnologia está formando líderes melhores ou apenas mais líderes, né? Formando líderes mais rápido, né? E como fazer do processo de educação dos líderes uma jornada efetivamente funcional e não apenas mais digital. E eu queria começar essa conversa começando pela executiva de RH entre nós, começando pela Bárbara. Bom, Daniel, essa é uma pergunta que vale muito, né? Realmente é um grande desafio a gente formar líderes e a gente preza muito pela formação da liderança, porque é através dessa formação que a gente ganha escalabilidade no nosso negócio, né? Então, a gente tem que formar líderes que saibam quais são os grandes desafios do business e também quais são os comportamentos ali que a gente valoriza dentro da empresa. Hoje, dentro da Serasa Experian, a gente tem diversos programas de formação de liderança, e o grande desafio é exatamente falar como que a tecnologia pode ajudar, mas, ao mesmo tempo, o quanto que o protagonismo desses líderes é importante também. Não adianta a gente fornecer todas as ferramentas, hoje a gente tem aqui até uma coach de inteligência artificial, que é a Nádia, que a gente disponibiliza ali com muitas informações referentes ao negócio, quais são os principais objetivos do nosso business. Então, é um mega apoio ali para as lideranças, para que eles entendam como podem fornecer feedbacks e como podem criar as próprias metas, por exemplo, que vão na direção desses objetivos, mas se eles não entenderem a melhor maneira de usar essas ferramentas, a gente não consegue atingir esses objetivos. Então, nessas formações, a gente sempre tenta, né, mostrar ali como usar, né, que precisa existir uma intencionalidade no uso dessa ferramenta. Então, eles têm que entender o porquê. Então, é um grande desafio, é mais rápido, mas ao mesmo tempo pode ir numa direção errada, e é isso que a gente tenta cuidar ao máximo aqui. Me parece, né, Rita, que o desenho de experiências de aprendizagem corporativa tem levado cada vez mais em conta essa dificuldade, digamos assim, de engajar a galera, seja a galera em geral, ou sejam os líderes organizacionais, nas experiências, né, durante os programas de educação corporativa. Queria que você falasse um pouquinho disso também e sobre a questão que eu levantei na interação com a Bárbara. Legal, Daniel. Acho que tem camadas, né? Acho que primeiro a gente tem um trabalho muito importante de levar consciência para esse líder, né? Ele precisa desenvolver uma mentalidade de que o aprendizado de tecnologia é para ele e é para a equipe dele, para que ele se torne um líder cada vez mais relevante para o negócio, para que ele consiga desenvolver a equipe dele e trazer mais resultado para a organização. Então, quando a gente desenha uma experiência de aprendizado para a liderança, a gente tem que começar de cima. A gente tem que nivelar a consciência, a mentalidade, para que ele esteja, de fato, apto a aprender tecnologia de uma forma mais instrumental. Poxa, como eu uso uma LLM, um ChatGPT, o Gemini, ou qualquer que seja a ferramenta aqui no meu dia a dia. Mas primeiro eu preciso entender que aquilo é útil para mim e vai me trazer mais resultado. Então, normalmente a gente alia, né, uma parte mais mais instigante, uma parte mais provocativa, trazemos os conceitos depois, em um segundo momento, para que ele entenda de fato quais são os alcances e limitações daquela tecnologia, e depois mão na massa. Isso porque, quando a gente fala de aprendizagem de adultos, e principalmente de um líder que é muito atarefado, tem muito tempo e várias prioridades, a gente precisa entregar valor rápido. Ele precisa tangibilizar que aquela solução, aquela ferramenta que a gente está oferecendo para ele, que pode ser um framework, pode ser um jeito novo de fazer um processo, consegue entregar valor para ele rápido. Então, quando a gente faz esse desenho de experiências, a gente olha muito para esse lado, tá? E agora, acho que complementando um pouco ao ponto de vista da Bárbara, eu adorei o coach que vocês trazem para a liderança, queria, inclusive, um aqui também, vou dar a sugestão para o nosso RH.
é muito a nova liderança, né? E aqui, acho que é um novo momento de liderança, mesmo para quem já é líder, tá? A gente está falando muito de formação de novos líderes, mas mesmo para quem já é líder, é um momento muito diferente. Eu não só preciso incorporar a tecnologia para melhorar os meus processos, então ter alguns ganhos incrementais, mas eu preciso estar muito atento para quais são essas tecnologias que podem mudar completamente, talvez até o papel da minha equipe, o valor que a gente entrega para o cliente. Então, esse olhar precisa ser muito mais aguçado, um olhar mais estratégico para o uso da tecnologia, que não é só a melhoria incremental, né? Como que a gente transforma de fato. E até mesmo o desenho de equipes. A gente vem comentando, né? Hoje o hype de 2025 são os agentes de IA. E quando você tiver dentro da sua equipe um colaborador virtual, um colaborador que é um agente de IA, como que você avalia esse trabalho, como que você orquestra esse trabalho junto com os outros colaboradores? Como que você passa a avaliar o trabalho de um colaborador humano que usa IA no seu dia a dia? As regras são as mesmas, os critérios são os mesmos. Então, o cenário é mais complexo para essa liderança, independente se ela está em formação para uma primeira liderança ou se é uma liderança já mais experiente. Acho que, em resumo, eu vejo que é um cenário que tem muito espaço para nós que trabalhamos com pessoas, com gestão de competências, ajudar, Daniel. Perfeito. Rodrigo, a Rita trouxe um componente que é a questão do... A gente precisa dar resultado rápido, né? Quer dizer, a transformação que o programa de educação tem que trazer, tem que gerar, não dá para ficar esperando meses para isso acontecer e tudo mais. E aí, a minha pergunta, ainda nessa linha que a gente tem trazido, de fato, né, se as novas tecnologias têm ajudado as empresas a formarem líderes melhores ou têm apressado, de alguma forma, né, essa formação e não necessariamente pensado em qualidade. Como é que você tem visto isso? Bom, a gente aqui na WeConnect, nós trabalhamos sempre muito diretamente com essas lideranças, não somente ali na questão dos soft skills, né, dessas lideranças, mas também com ali a questão do aprendizado e a aproximação humana dessas pessoas, né? Os líderes, eles não somente têm que utilizar as plataformas como um apoio ou um armazenador de dados desses colaboradores, dessas pessoas, mas para trazer o conhecimento, esse armazenamento do conhecimento e utilizar também para o aprendizado, tanto para o feedback como ali para esse acompanhamento e aprendizagem ali humana e aproximação. Então a gente tem que saber utilizar essas plataformas de acordo com que é necessário ali para o dia a dia mesmo, né, na aplicação. Então, não só como um armazenador de dados, e sim como um apoio para que essa aproximação aconteça e assim esses novos líderes eles surjam e tenham ali esse conhecimento, né, e traga esse conhecimento de uma forma mais aproximada dos seus colaboradores, né. Perfeito. Nesse sentido, Rodrigo, eu queria, continuando contigo, né? Eu queria te perguntar justamente sobre a questão das soft skills, porque me parece, gente, que quanto mais tecnológico é um processo de aprendizagem, me parece que fica relativamente próximo que a gente ajude as pessoas, ajude os líderes organizacionais a desenvolverem questões de conhecimento técnico ou questões, de fato, de competências ligadas às tarefas em si que ele tem que desenvolver ao longo do dia a dia. Mas as soft skills, normalmente elas estão atreladas às questões mais humanas, que em geral a gente tem a percepção de que carecem de um toque mais humano, de que carecem de um instrutor ser humano, quer dizer, que carecem dessa proximidade maior. Eu queria entender com vocês, a começar pelo Rodrigo, justamente se é possível desenvolver competências, as chamadas soft skills, né, as competências comportamentais, como empatia, a visão sistêmica, escutativa, apoiado em adventos tecnológicos, digamos assim. Como é que você vê isso?
Sim, com certeza. Eu acho que não só na questão dos feedbacks, mas também na questão ali do acompanhamento de perfis dessas pessoas, né, de como está sendo realizado esse desenvolvimento, essa aproximação, esse acompanhamento. Eu acho que nesse sentido, o colaborador e o líder também, ele deve ter um conhecimento e um aprendizado durante esse período e usar a plataforma ou a tecnologia ao seu favor para que ele tenha esse conhecimento desenvolvido, né? E isso ele vai ter ali de uma forma mais rápida, mais didática, talvez, e com maior conhecimento. Então, eu acho que isso ajuda nesse sentido. Ô, Bárbara, de acordo com a sua experiência na Serasa, o desenvolvimento de competências comportamentais, ele tem sido muito apoiado com a utilização de plataformas, de tecnologia, de novas tecnologias, ou normalmente o ideal é que uma abordagem mais convencional seja escolhida? Daniel, aqui a gente valoriza muito que as pessoas usem sim a tecnologia para ajudar nesse desenvolvimento de soft skills, de comportamentos. A gente até tem aqui quais são os comportamentos que a gente valoriza dentro da empresa, né, que é o nosso Experian Way. Então, a gente fornecendo isso, os líderes colocando ali na plataforma e tal, podem ajudar com feedbacks, né, como desenvolver tal comportamento na direção desses valores, mas eu acredito que é um mix, né, então, sim, a plataforma, né, e a coach ali, a nossa coach de inteligência artificial ajuda, mas também não substituir conversas com pares, com stakeholders, com líderes, com liderados diretos, né, então eu acho que tem que existir um mix ali entre o digital e o humano, e só assim a gente vai conseguir, de fato, atingir esse desenvolvimento ali comportamental esperado nas pessoas, né, porque nada substitui uma conversa, uma escuta ativa também com um líder ali, ou com um par que está com você no dia a dia, que viu você fazendo determinado projeto, enfim. Então, isso também fornece até insumo para que no momento que você vá ali numa plataforma digital, você consiga colocar ali, né, você precisa sempre de um prompt, né, então qual que é o prompt que você vai colocar? Então isso te ajuda ali fornecendo conteúdos para que no momento que você esteja junto com uma coach digital, você tenha mais contexto ali para que ela te ajude, né, nessa direção de desenvolvimento correto. Boa. Você sabe, Rita, me parece. A gente ainda está viciado, né? A gente, mercado como um todo, tá? Ainda está viciado em criar uma dicotomia, né? Daquelas experiências humanas e das experiências tecnológicas. Mas eu imagino, e queria te convidar para falar a respeito, que a tecnologia, na verdade, pode ajudar bastante a criar experiências mais humanas ou aproximar as pessoas, os líderes dos liderados e etc. Como é que você vê isso? Essa é a minha abordagem preferida, viu, Daniel? Eu estou muito ao lado ali da Bárbara, quando ela fala da gente criar experiências com mix e que sejam híbridas. A tecnologia ela consegue facilitar muito para que esses encontros humanos sejam potencializados. Então, como que, por exemplo, antes de dar uma resposta no e-mail ou no chat, a gente não consegue passar uma análise de sentimento para entender como que aquela pessoa está se sentindo, se eu estou me sentindo, se eu tenho uma dúvida de como ela está, se eu consigo, por exemplo, preparar um feedback mais estruturado, se eu consigo preparar experiências ou discussões em time. Poxa, eu vou organizar a pauta da minha reunião, eu quero fazer um brainstorm, eu quero fazer uma reunião de retrospectiva para levantar algumas dores. Então, a gente acredita muito que a tecnologia ela vai conseguir preparar esse terreno para a interação humana para que ela seja de fato potencializada. Eu acho que é onde a gente destrava muito das soft skills. Porque a tecnologia, e aqui falando principalmente de IA generativa, tá, gente? Ela não vai ter a leitura do contexto completo. Ela não está vendo as expressões corporais, ela não sabe todo o histórico de como aquela pessoa reage, ela não tem o contexto de todas as reuniões. Então a resposta dela não vai ser 100% precisa. Você vai ter que se preparar, e esse preparo vai até um limite, para que você enfrente essas situações, para que essa liderança lide com o dia a dia da melhor forma possível, mas ela vai ter que se preparar para improvisar, para aprender na hora, para conseguir pular algumas barreiras que acontecem no dia a dia. Então,
Eu acredito muito no híbrido, acho que tem várias preparações e treinos que a gente consegue fazer junto com a tecnologia para deixar esse humano mais preparado para essas interações, mas não dispensa. Acho que a prova final, o dia a dia prático ali com a equipe é o que prepara um bom líder para o futuro. Boa. Eu queria puxar um outro tema agora com vocês, que é a questão da personalização. E, de acordo, acho que qualquer pessoa que já teve contato com esses chatbots e etc e tal, ou com modelos de LLM um pouquinho mais sofisticados, já perceberam o quão personalizados eles podem ir ficando ao longo do tempo e conforme ele vai conhecendo a gente e, no caso do RH, vai conhecendo o capital humano, né? O perfil das pessoas que estão na empresa e tudo mais. Nesse sentido, eu acho que a era dos treinamentos que aquela coisa do one size fits all, né? Aquele modelão padrão que vai para toda a galera e tal, e todo mundo tem que ter a mesma experiência especificamente e tudo mais, eu acho que esse tempo já passou. A gente está num tempo de maior personalização dos programas de treinamento e acho, não só a inteligência artificial, mas as novas tecnologias como um todo, elas podem ajudar muito a percebermos cada vez mais as nuances ou as especificidades de cada público dentro do nosso capital humano. Nesse sentido, eu queria convidar a Bárbara para falar também da sua experiência na Serasa, justamente para desenhar ou de que maneira a tecnologia tem ajudado a desenhar programas ou experiências mais personalizadas para determinados grupos. Eu não sei se essa especificidade, como é feita, né? Se é por gerações, por exemplo, é por áreas, ou algum outro tipo de recorte socioeconômico. Eu não sei exatamente como é que a gente pode caminhar por isso. Te pergunto justamente isso também, Bárbara, mas como é que você tem visto a tecnologia como uma ferramenta importante para gerar experiências mais personalizadas e que, naturalmente, tendem a ser mais engajadoras, digamos assim? Bom, bem interessante essa sua pergunta, Daniel. E atualmente a gente vem trabalhando bastante nessa direção e é bem atual mesmo, né? Então, ano passado a gente começou um novo projeto aqui que chama Career Frameworks e esse projeto ele visa então a entender qual é o cargo que você está, né? Qual é o momento que você está de carreira. Então você entra na plataforma ali, você tem uma descrição, né, do que é esperado de você, da sua posição. Você também vai lá e fala o que você de fato faz, né? E essa plataforma cruza e vê, então, dado o que você colocou que você faz e dado o que você deveria fazer, né, qual é a trilha que você pode seguir aqui dentro dessa plataforma, e aí ela já disponibiliza para você alguns desses conteúdos. Assim como eu posso lá e falar, minha próxima jornada aqui que eu quero fazer, né, é ser, por exemplo, ir para uma área de projetos ou ir para a área financeira, e aí eu coloco lá quais são os meus objetivos profissionais do futuro, e a plataforma também me oferece, fala assim, ó, já que você quer isso, de acordo com o que você tem hoje de skills ali, o que você faz hoje, você precisa então fazer essa trilha de desenvolvimento por esse tempo, e aí ela te fornece essa possibilidade ali, né, de quais são as trilhas, quais são os caminhos a serem seguidos. Então, isso ajuda muito, né, a gente ali, enquanto profissional, a entender para que lado, o que a gente precisa desenvolver para chegar lá, mas obviamente que depende muito de cada profissional, né, o quanto que cada profissional vai de fato ali se comprometer e fazer o conteúdo da forma como ele está sendo disponibilizado e até indo além, né, porque ali mostra, você precisa desenvolver soft skills X ou hard skills Y, mas eu acho que eu vejo sentido nisso, eu acho que faz sentido para mim ou não faz, então a gente também incentiva muito essa reflexão. A plataforma sim vai oferecer, tem toda a tecnologia por trás, né, tem todo um estudo por trás, então a gente vem criando, né, é algo que vai ser lançado ali para todos os cargos até o final deste ano, então a gente está trabalhando em cima, mas depende muito de cada profissional ali falar, olha, faz sentido, então eu vou seguir, ou não faz sentido essa trilha, deixa eu fazer de novo a minha autoavaliação aqui, né, do que eu faço ou não faço, para ver se eu estou indo no caminho certo, e aí, de fato, ter o protagonismo de adaptar ali e de seguir, e até também de ir por outros caminhos, então eu preciso desenvolver a soft skill
aqui de comunicação, por exemplo, será que não existe alguma outra trilha em um outro lugar que eu possa ver dentro do que a Serasa Experian me oferece? Então a gente incentiva muito que as pessoas busquem também essas possibilidades dentro da empresa. A gente oferece tudo, né, todo o framework está ali para as pessoas, mas também é preciso que a gente, né, que exista uma intencionalidade, uma reflexão por trás dessas pessoas para que elas sigam um caminho que faça sentido para elas, né? Afinal, cada um de nós, a gente é único, né? Então, precisamos, uma plataforma não vai te oferecer tudo, precisa, de fato, ter ali uma reflexão pessoal. Não dá para confiar cegamente naquilo que vem. Então, não, você tem que aprender isso e não refletir sobre, né? Mas é evidente, né, Rodrigo, que esse grau de personalização que as plataformas têm oferecido, acho que veio para ficar, né? Isso, com certeza. A nossa plataforma aqui também, nessa questão, oferece um trabalho de ponta a ponta para o RH, para que ele tenha esse acompanhamento desde o início da trajetória desse colaborador até ali o dia a dia. Então, não só uma plataforma que oferece, de repente, um one-on-one para armazenar esse dado, mas sim uma conexão com as pessoas, uma interação, uma conexão e o acompanhamento. Então, claro, como a Bárbara falou, né, a gente tem que fazer esse acompanhamento próximo, porque cada pessoa é de uma forma, né? Então, desenvolvendo e direcionando. Então, a tecnologia sempre ajudando dessa forma, a plataforma dando ali o acompanhamento de contratação, de perfil, de indicações de one-on-one, para que a gente também possa fazer esse crescimento individual, né? Então, acompanhamento, crescimento individual e sempre muito próximo. Então, não digo novamente, não só armazenando dados, e sim dando ferramentas para desenvolver e ajudar nessa conexão realmente humana e de desenvolvimento, né? Boa. Você sabe, Rita, uma dúvida que me surgiu enquanto o Rodrigo falava é se a personalização do trajeto, né, da jornada de aprendizagem, ela é feita com base apenas na resposta dos usuários ou de quem vai ser treinado, ou se há uma troca com o RH antes para fazer esse desenho, para escolher as perguntas que serão feitas. Queria que você falasse também um pouquinho de como você enxerga esse nível de personalização nas experiências de aprendizagem. Legal. Daniel, hoje como que a gente faz dentro da Alura? A gente tem o inteligência artificial embarcada já, então o RH consegue desenhar planos de estudos, então fazer a curadoria daqueles 1.500 cursos a partir das competências que ele quer desenvolver para um grupo de pessoas ou mesmo para um indivíduo, e a partir disso a gente disponibiliza a trilha para o colaborador. O colaborador também consegue fazer isso. Então, a partir da minha avaliação de desempenho, o plano de desenvolvimento individual, em que eu combinei com o meu líder, com a minha líder, o que eu gostaria de me desenvolver, um pouco do que a Bárbara trouxe, de onde eu quero chegar, eu também consigo desenvolver essa trilha para mim dentro da plataforma. E durante o meu estudo, a gente tem a Luri, que é a nossa assistente, nossa inteligência artificial, que ajuda a tirar dúvidas, ajuda a, como se fosse localizar aquele conteúdo para a realidade do aluno. Então, por exemplo, estou estudando agilidade, mas eu trabalho em uma escola de tecnologia. Como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? E a Luri, ela traz para você exemplos práticos dentro da sua realidade de como fazer a aplicação daquele conteúdo. Poxa, fiquei com dúvida nessa rotina de Scrum. Como que você me explicaria de outra forma? A Luri traz uma nova forma de explicar para aquele conhecimento ficar mais tangível para você. Então, hoje as experiências, Daniel, a gente consegue cruzar os dois lados. A gente consegue fazer o desenvolvimento a partir dos inputs, dos insumos que o RH nos traz, e a gente tem uma IA que ajuda, inclusive na parte de estratégia educacional. Então, como que precisa ser a comunicação, o que eu preciso trazer nas minhas peças, né, que serão comunicadas, com que frequência eu preciso fazer a avaliação, preciso passar o NPS e assim por diante. A gente tem uma IA hoje que é uma consultora de educação corporativa também, mas, ao mesmo tempo, na plataforma, o aluno também tem esse acesso, seja se preparando para começar uma jornada de aprendizagem, seja durante a sua jornada dentro dos seus estudos.
Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, Bárbara, Rita, Rodrigo, nessa nossa roda de conversa para falar sobre a tecnologia como motor para desenvolver líderes do futuro. Desejo muito sucesso para cada um de vocês, desejo sucesso também para as empresas de vocês no Top of Mind de RH, e por falar no Top of Mind de RH, como recado final aqui para quem está nos ouvindo, quero convidar você para fazer parte do Colégio Eleitoral do Top. Sim, é só acessar topfmindrh.com.br, fazer um breve cadastro e você já pode votar nas empresas que vão ganhar o Top neste ano. O Top acontece, a grande festa de celebração dos vencedores acontece no dia 22 de outubro. Fica aqui o convite também para você fazer parte dessa grande festa, mas antes, até o final de setembro, você pode votar e o seu voto pode fazer a diferença nas empresas vencedoras deste ano, tá bem? Também deixo o convite aqui, é claro, para você continuar acompanhando todas as rodas de conversas no RH Top 5 2025. A gente se vê numa próxima roda, é claro. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.